Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, terceiro domingo da Páscoa do Senhor nos traz esta belíssima narrativa do Santo Evangelho, narrativa que chamamos da reabilitação de Pedro. Assim como Pedro negou Cristo 3 vezes, embora tivesse dito que não o negaria e que estaria pronto para enfrentar a morte por causa dele, o negou. Por 3 vezes também o Senhor aparece ressuscitado aos seus discípulos. E por 3 vezes o Senhor pergunta, neste momento que hoje ouvimos, se Pedro realmente o ama. Desde o início da escolha dos apóstolos, o Senhor constituiu Pedro chefe do que nós chamamos Colégio Apostólico, o grupo dos apóstolos. Podemos ver isso em todos os santos evangelhos, nos quais o Senhor, sempre que vai tomar uma decisão importante ou fazer algo muito importante, chama para perto de si Pedro. E é Pedro sempre que fala em nome de todos eles. Queremos também nesse dia recordar o munus, o ministério do Santo Padre, que desenvolve na terra a função de Pedro, aquele que foi constituído sobre todos os demais sacerdotes para guiar todo o povo de Deus. Mas queremos também recordar nesse dia que o Senhor diz a Pedro, neste momento em que o constitui definitivamente chefe sobre todos nós, que vai rogar ao Pai para que a fé de Pedro não desfaleça. Podemos ver isso nos Santos Evangelhos, quantas vezes a fé de Pedro desfaleceu. E o Senhor roga por Pedro para que a sua fé não desfaleça, justamente porque ele tem esta função gravíssima de confirmar os irmãos na fé, de dizer o que é o correto e o que é errado na fé cristã. É uma tarefa única, é uma tarefa pesadíssima, que todos aqueles que já foram papas, em suas memórias, em seus relatos, narram o peso que é o pontificado, o peso que é ter que confirmar todos os irmãos e manter toda a igreja no mundo inteiro em unidade. Não pensemos que Pedro, o primeiro nosso Papa, não sentiu esse peso. Não pensemos que ele, por andar com o Senhor, também não tivesse dúvidas, não tivesse incertezas. Ele era um humano como nós, tão falho como nós. E, no entanto, o Senhor, nesse último momento, nessa última aparição, vai perguntar: tu me amas? Tu realmente me amas? Tu me amas a mais do que a estes? Por que essa pergunta? Tu me amas mais do que a estes? Porque aquele que ama o Senhor mais do que aqueles de sua amizade, de sua família, de suas relações, este deixa tudo, este se entrega totalmente ao apostolado, este se entrega totalmente na adoração a Deus. Quantas vezes nós não transigimos em coisas que não deveríamos transigir por amor de nossos familiares, de nossos entes queridos? É dia de recordarmos aqui também que, assim como Pedro caiu, nós muitas vezes caímos e falhamos na fé. E quero falar aqui hoje de um comportamento muito comum em nossa época, um comportamento viciante e vicioso, que se chama respeito humano. Muitas pessoas, quando vão se confessar, se acusam de algo que nem sabe como se chama: respeito humano. O que é o respeito humano? É colocar o outro, a opinião humana, acima da de Deus. É colocar a vivência prática do dia a dia, transigindo com a lei de Deus. Exemplos práticos para que todo mundo entenda. Eu ia ir na missa, mas não fui porque chegou visita. Onde é que lá nos 10 mandamentos diz: amarás a visita acima de tudo e só a ela adorarás? Isso chama-se respeito humano.
eu ia me defender, eu ia defender a fé, mas eu preferi calar para não ofender o fulano. Isso chama-se respeito humano. Eu vi que debocharam da igreja, esposa de Cristo, minha mãe, e fiquei quieto. Isso chama-se respeito humano. Há muitas formas de descermos assim, usando uma linguagem bem simples, de tobogã para o inferno. A mais eficaz é o respeito humano. Colocar as coisas humanas, os compromissos humanos, as coisas humanas acima de Deus, transigindo com o primeiro mandamento. Como disse, há muitas formas de descer de tobogã para o inferno. E o respeito humano é a forma mais perfeita. Quando a gente vai num tobogã, num parque de águas, o que os técnicos dizem? Cruze os braços para descer mais rápido. Pois o respeito humano é descer de braços cruzados no tobogã para o inferno. Eu não vou porque talvez vai me fazer mal. Eu não vou defender a fé porque eu não quero desrespeitar o fulano. E o fulano malhando a fé, malhando a igreja, malhando a Virgem Santíssima, malhando aquilo que os apóstolos te transmitiram. Pedro também sofreu muitas vezes com o respeito humano, não desagradar um ao outro colega apóstolo, ou não desagradar as opiniões. Nós vamos ver isso também nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro era, de certa forma, partidário de que todos aqueles homens que entrassem na fé cristã deveriam fazer a circuncisão judaica, e acaba indo comer e beber e conviver apenas com aqueles os circuncisos. E os outros apóstolos se levantam contra ele, e Paulo se levanta contra ele e dizem: isso está errado. Cristo não pediu a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. Então, por respeito humano, Pedro foi na onda, muitas vezes. Por respeito humano e por respeito a si mesmo, defesa da sua vida, ele traiu o Senhor. Traiu dizendo: não conheço este homem, quando Jesus estava pronto para ser crucificado. Por isso esse pedido do Senhor, essa súplica, essa pergunta tão profunda que choca Pedro: tu realmente me ama? É a pergunta que o Senhor nos faz. Tu realmente me amas? Ou isto é da boca para fora, ou tu me amas quando tu está em uma situação confortável. Quando aparece uma situação adversa, aí tu não me ama. Quando o teu comodismo pessoal, quando o teu comodismo de não se dar mal com ninguém, para estar bem com todo mundo, faz com que tu pisoteie a fé que recebeste, então tu já não me amas. O teu amor é condicionado. Vejamos a transformação que há nos apóstolos. Os Atos dos Apóstolos nos narrou isto hoje no capítulo 5. Aos apóstolos foi proibido expressamente de pregar que Jesus havia ressuscitado e que havia feito tantas curas e tantas coisas boas, ou como diz o Evangelho, passou a vida apenas fazendo o bem. Aos apóstolos foi proibido terminantemente que pregassem que a culpa da morte de Jesus foi daqueles que deveriam conhecê-lo, reconhecê-lo como Salvador, e não o reconheceram porque estavam cegos e o mataram em uma cruz. Aos apóstolos foi proibido terminantemente pregar que Deus exaltou Jesus de tal modo que nenhum outro nome pode nos salvar a não ser o nome dele, e que ele foi constituído guia supremo e salvador do povo de Israel. Tudo isso, e os apóstolos continuaram pregando, e então foram presos, e novamente os chefes do Sinédrio, o sumo sacerdote, dizem: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, vocês encheram a cidade de Jerusalém com essa doutrina.
e ainda nos querem tornar responsáveis pela morte desse Jesus. E Pedro diz: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Há uma outra formulação deste texto que diz assim: vejam bem, se é mais importante obedecer a Deus ou aos homens. Aqui Pedro está dando um pontapé no respeito humano. Nós temos que obedecer a Deus, não aos homens, não ao mundo, não andar na camarilha do mundo, não andar aí no trote que o mundo vai. Quando nós fazemos isso, nós pisoteamos em Deus e colocamos o respeito humano acima de Deus. E então, o sumo sacerdote e o sinédrio, para soltar os apóstolos, os manda açoitar. Vejam aqui, não foi a primeira vez que eles foram açoitados pelo grupo do templo. E no entanto, São Lucas nos narra aqui que houve algo interessante. Eles foram açoitados publicamente, foram soltos com a proibição de falar em nome de Jesus. E diz assim: e os apóstolos saíram muito contentes, não porque foram libertos, muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Dignos de injúrias. Não foram apenas injúrias, foram chicotadas também. Foi prisão e mais tarde morte. Ficaram muito contentes. Vejam que atitude diferente da nossa, que qualquer opinião que temos quando alguém contradiz, nós nos armamos como um escorpião. Vejam que atitude diferente, que nós não queremos sofrer injúrias por causa de Cristo. E o diabo já conseguiu convencer a tantos disso. Diz assim: religião é algo para viver na vida privada. Tu não precisa manifestar a tua fé em público, e se alguém falar da tua fé, dá uma risadinha junto, ou fica quieto. Ah, porque eu não quero sofrer injúrias por causa da minha fé. Porque eu não quero sofrer injúrias, não quero perder essa amizade por causa de Jesus. Vejam que atitude diferente. Os apóstolos se consideraram felizes, dignos dessas injúrias e saíram contentes. Isso não quer dizer que a gente deve procurar as injúrias. As injúrias estão aí no dia a dia, basta abrir bem os olhos. Quem quer ser cristão de verdade? Quem quer ser cristão de verdade? Sofre injúrias dia e noite, até mesmo dentro da igreja. Há poucos dias atrás, um sacerdote, um padre recém-ordenado, me contava uma coisa que eu já ouvi milhares de vezes. Milhares de vezes, não foi o único caso dele. Em que ele, para cumprir as leis da igreja, ele usa a batina, como eu também uso com a graça de Deus, que é uma obrigação de todos os padres. E quem são aqueles que o perseguiam e perseguem por causa disso? Os padres e os bispos. Ou seja, o padre está cumprindo a lei da igreja, que é a lei de Cristo. Quem ouve a igreja, ouve a Cristo. E quem ouve a Cristo, ouve o Pai que o enviou. E no entanto, nós vivemos até na nossa época, uma época em que o errado é o certo e o certo é o errado. E a perseguição é até, por que aquela turma na igreja usa uma fita vermelha no pescoço? Por que eles não escondem essa fita e deixam os outros em paz? Por que aquele grupo se reúne para rezar, por exemplo, as 1000 Ave Marias para Nossa Senhora? Por que eles não rezam uma e basta? Por que aquele padre está sempre rezando? Por que aquele padre está cuidando daquela paróquia? Por que aquela família, quando a gente chega lá, estão rezando? Ah, porque eu chego na casa do fulano e ele está rezando. Talvez quisesse que ele estivesse roubando, estuprando, matando. Talvez quisesse que ele estivesse contigo nas festas do mundo,
Sempre a recriminação haverá para os verdadeiros cristãos. E o grande teste de amor que o Senhor faz conosco, que por isso nos fez livres, para demonstrar que o amamos ou não, é que nós pisemos com os 2 pés o respeito humano. Tu não queres rezar? Cala-te, deixa-me rezar. Tu não queres cumprir as leis de Deus e da igreja? Cala-te, deixa-me cumprir. Tu não queres viver como um cristão, mas é um cristão apenas de nome? Viva do jeito que tu quiseres, porque para isso foste criado livre por Deus. Papa Francisco, o ano passado, retrasado, dizia: aqueles que foram batizados, mas não vivem a sua fé, deveriam dizer assim: olha, não olhem para mim como exemplo, fui batizado e nada mais, eu não vivo a minha fé, não me tenham como exemplo. Deveriam dizer isso. Fui apenas batizado. Pelo contrário, também se pode entender esta afirmação do Santo Padre: nós que fomos batizados e queremos viver retamente a nossa fé, devemos procurar ser exemplo para os demais. Essa palavra exemplo, na Sagrada Escritura, é utilizada como testemunho. O nosso testemunho não pode ser socado dentro da igreja ou escondido dentro de casa. Ou o testemunho da fé cristã é público ou não é. Ou então é de faz de conta. A nossa fé tem que se manifestar publicamente em todos os setores da nossa vida, em todos os momentos. É esta a graça que queremos pedir ao Senhor neste 3º domingo de sua Páscoa. Quando São João vê no Apocalipse o Cordeiro de Deus, Cristo Senhor, imolado, já não mais imolado, mas no trono ao lado do Pai, ele diz que ouviu que todas as criaturas, todas as criaturas, as que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo quanto existe, vão proclamar que aquele que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro, todo louvor, toda a honra, toda a glória e todo o poder para sempre. Somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Santíssima Trindade, nosso Deus, seja dada toda a honra, louvor, glória e poder para sempre. Diante desta visão final dos tempos, em que todas as criaturas, vejam bem, todas, até mesmo os demônios, vão ter que reconhecer o senhorio do Senhor, e nós nos preocupando com o nosso senhorio, nós nos preocupando em conservar o nosso louvor, a nossa honra, o nosso nome, o nosso bom nome, a nossa biografia, todo o poder, toda a honra, todo o louvor, toda a glória, apenas a Deus. Se nós procurarmos viver isto, e esta graça pedimos ao Senhor, então nós poderemos ter certeza, estaremos cumprindo perfeitamente o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu sentimento, com toda a tua inteligência, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todo o teu corpo. Amarás o Senhor Deus. E então nós estaremos no caminho da salvação. Que assim o Senhor nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.